Olá, meu nome é Ana Vitória, sou aluna da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Adalto Bezerra de Iguatu. Venho aqui apresentar o meu trabalho, intitulado Breves Trajetórias das Mulheres na Astronomia, algumas contribuições científicas. O mesmo foi realizado com a orientação da professora mestre em ensino de física, Tayana Magno. A minha apresentação seguirá essa sequência, onde eu iniciarei com uma pequena introdução e finalizarei apresentando as referências. Aqui eu trago alguns dados da participação masculina versus a feminina na ciência. Historicamente, a ciência sempre foi vista como uma atividade realizada pela sociedade masculina. Porém, de acordo com o relatório de 2018 da Unesco, 28% das pesquisas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática do mundo são mulheres. Em alguns casos das diversas áreas do conhecimento, a participação masculina chega a ser inferior à feminina, devido a esse aumento da participação das mulheres. E não é o caso da física. Na astronomia, por exemplo, temos poucos nomes de mulheres que contribuíram para tal ciência, e muitas dessas nem sempre foram reconhecidas. As causas para a baixa representatividade feminina nas áreas de exatas é explicado por alguns aspectos sociais e/ou psicológicos, tais como a herança histórica que a limitou a ser mãe e esposa, além da influência dos pais nas escolhas dos filhos e a incompatibilidades ou diferenças de cunho social entre homens e mulheres. Mesmo com tais dificuldades, a importância da mulher dentro da ciência vem sendo modificada lentamente ao longo da história, pois tivemos o crescimento da possibilidade delas escolherem o seu futuro. E ultimamente, elas estão sendo as responsáveis de suas próprias histórias, buscando assim o pé de igualdade com o sexo masculino. Tendo em vista que o papel das mulheres é de grande importância, visando reconhecer os trabalhos das mesmas. Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas mulheres que contribuíram grandemente para os avanços nos campos da astronomia e astrofísica, como também mostrar o seu percurso ao longo da ciência e dificuldades enfrentadas pelas mesmas. E para darmos início a essa apresentação, investigamos por meio de uma revisão de literatura alguns nomes femininos que fizeram as referidas contribuições. Por isso, utilizamos o Google, periódicos, sites, blogs de divulgação científica. A revisão bibliográfica proporcionou um aprofundamento no assunto interessado, forneceu uma base para estabelecer a importância do trabalho e apresentou algumas personagens. Apresentam-se como personagens a Vera Cooper e também os computadores de Harvard, que são Cecília Helena, Williamina Fleming, Anne Jump e Henrietta Swan. A Vera Cooper, ela se formou e obteve seu diploma de bacharel em astronomia em 1948, o único graduado em astronomia naquele ano. Pioneira na medição da rotação das estrelas no interior de uma galáxia. Responsável também pela confirmação da existência da matéria escura, material que corresponde a 23% da composição do universo. Apresentou sua tese na Sociedade Americana Astronômica, baseada na ideia de que as galáxias estariam girando ao redor de um centro desconhecido. A primeira astrônoma a observar no Observatório Palomar, na Califórnia. Ela ignorou os conselhos que recebeu de um professor de ciências no ensino médio para evitar uma carreira científica e se tornar um artista. O programa de pós-graduação de Princeton
o qual tentou se matricular e foi barrada devido ao seu sexo. E as computadoras de Harvard, responsáveis por grandes avanços nos campos da astronomia e astrofísica. No final do século XIX, havia uma necessidade muito grande de classificar e catalogar dados astronômicos devido aos avanços na tecnologia de telescópios e câmeras. Não existiam computadores para realizar o trabalho, então este trabalho era feito por pessoas que eram chamadas de computadores. Dizem que a equipe tornou-se totalmente feminina, pois o salário pago às mulheres era muito menor comparado aos dos homens, o que possibilitou a contratação de uma equipe maior. Cecília Helena. A Inglaterra não contratava mulheres como pesquisadoras e não as aceitava nos programas de doutorado. Paine, determinada a alcançar seus objetivos, migra para os Estados Unidos em 1923 e é recebida no Observatório da Faculdade de Harvard. Paine tornou-se a primeira pessoa a receber o título de PhD pelo observatório. Explicou a variação das linhas de absorção dos espectros estelares e descobre a proporção entre os elementos químicos de uma estrela. Mostrou a composição química das estrelas e chega a uma conclusão incrível. As estrelas são quase totalmente constituídas de hidrogênio e hélio, tornando estes os elementos mais abundantes no universo. Tornou-se a primeira professora em Harvard e também a primeira mulher a ser nomeada chefe do Departamento de Astronomia. E a Williamina Fleming era professora que não conseguia um emprego, pois era mãe solteira e acabou indo trabalhar como doméstica. Em 1879, passou a realizar trabalhos administrativos no Observatório da Faculdade de Harvard, onde iniciou a análise dos dados estelares. Com isso, ela desenvolveu um método para classificar as estrelas. A astrônoma foi a primeira pessoa a constatar, a partir da tipificação do espectro, a existência das anãs brancas, estrelas mortas, extremamente densas. A Anne Jump formou-se em física em 1884, fez cursos de pós-graduação na Faculdade de Física e Astronomia e recebeu um mestrado em Wellesley no ano de 1907. Teve perda auditiva parcial durante sua formação, ficando assim desinteressada com as limitadas oportunidades de carreira disponíveis para as mulheres. Em 1896, foi contratada para trabalhar no observatório. Chegou a catalogar mais de 300 mil estrelas após ter simplificado o sistema desenvolvido por Fleming. O catálogo, criado com a ajuda de Cannon, foi fundamental para a pesquisa em astronomia. E, por fim, a Henrietta Swan terminou seus estudos de graduação em 1892. Foi contratada para trabalhar no Observatório de Harvard. Chegou a ser nomeada chefe de um departamento de fotometria fotográfica. Tornou-se também responsável pelo estudo das fotografias das estrelas, a fim de determinar suas magnitudes através do processo de comparação. Desenvolveu uma técnica para medir distâncias em escalas astronômicas usando estrelas cefeidas. Foi indicada a receber o Prêmio Nobel em 1926, porém a mesma havia falecido em 1921. E deste modo, este trabalho foi pensado para destacar o trabalho feminino, bem como disseminar os conhecimentos e fatos históricos das contribuições femininas na astronomia e astrofísica para a sociedade. Espera-se que esta iniciativa contribua paulatinamente para o reconhecimento e a importância do papel feminino na ciência. Essas são as referências de onde foram tiradas informações. E muito obrigada.